Vamos lá, vamos começar. O que a gente vai estudar hoje é uma Sirá do Rebbe Mugá. Mugá quer dizer que o Rebbe redigiu, olhou a Sirá, acrescentou observações, viu que estava tudo ok para imprimir. A maioria da Torá do Rebbe que a gente tem são coisas que as pessoas escutaram e anotaram. A maioria não é Mugá, não é redigida, olhada pelo Rebbe antes de imprimir. Obviamente que tinha os rosinhos, as pessoas sabiam de cor e que gravava e acabava o Shabat, falavam para os outros pessoas e tal, e as pessoas se juntavam para escrever uma marca que o Rebbe falou no Shabat, esse roto e tudo, mas de qualquer jeito, aquilo que é mulgar, que é redigido pelo Rebbe, é uma coisa, né, muito forte. E muitas vezes o Rebbe colocava observações, detalhes, mudava uma palavra, arriscava uma palavra que tinham colocado. Só um exemplo, para vocês terem uma noção. Tem aquela famosa Sirá de 28 de Nissan, que o Rebbe deu uma bronca pesada e falou: tudo que a gente fez não adiantou, não estou pedindo uma chia de verdade, façam vocês, eu já fiz minha parte, agora está com vocês. Até uma Sirá que a gente pode abordar depois, detalhar sobre ela. Mas no discurso, o Rebbe falou assim: tudo, já que o Mashiach não chegou, tudo que foi feito agora é la heve velarica. É tipo vã e vazio, à toa, modo de falar, se puder, se pode falar assim. Na hora de imprimir, o Rebbe não deixou imprimir essas palavras, ele tirou e colocou assim: lo hoil, não adiantou. Lehaim, lehaim. Não adiantou ainda, não fez a missão de trazer o Mashiach. Não foi suficiente, não adiantou, mas não que foi zero, vão vazio. Mas na hora que o Rebbe falou, na hora assim, do calor do momento, foi as palavras que o Rebbe falou. Então, pesado. Na hora de imprimir, o Rebbe mudou. Tinha várias outras coisas assim, em várias serras o Rebbe acrescentava muita coisa. Então, toda serra, uma dica para saber, toda serra que ela tem 4 colunas, é porque foi Mugar. Então, o Likutei Serrot, que são livros de Serrot do Rebbe, são 39 volumes, todos são redigidos pelo Rebbe. E as serrot, que não estão no texto serrot, mas que são com 4 colunas, que é 4 letras do nome de Deus, etc., elas são, foram verificadas pelo Rebbe antes de imprimir, então não tem como discutir sobre o que está falado aqui. Vamos lá. O nome dessa serra é Contres Beit Rabbeinu Shebavel, o livreto, a explicação sobre a casa do nosso mestre da Babilônia. Vamos ver. No livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel fala para Hashem: Hashem, você vai acabar com o teu povo na galuta, o teu povo vai para o exílio, como é que ele vai ficar sem você, distante do Beit HaMikdash, etc. E o Hashem responde para Ezequiel: Vaihi lahem lemikdash me'at baratzot sheba'u sham. Eu serei para eles como um mini Mikdash, um mini santuário nas terras que eles vão lá. E isso, a Guimarães explica sobre isso, que está se referindo ao segundo Migdash, parecido com o grande Migdash de Jerusalém. Na Gemara fala sobre isso o seguinte: disse Rabi Tzchak, esse versículo é uma alusão às sinagogas, Batei Knesset, Batei Midrashot, sinagogas e casas de estudos da Babilônia. E Rabi Lazar fala, Ze Beit Rabbeinu Shebavel, isso aqui é uma alusão à sinagoga, o grande Beit Rabbeinu, a casa do nosso mestre da Babilônia, que no caso era o sábio chamado Rav, que era o grande sábio da Babilônia, e você já está se referindo a uma sinagoga específica. Vamos lá. Quando a gente fala de Rabbeinu, de nosso mestre, né, o nosso grande mestre, se refere a alguém que ensina a Torá para os alunos, e a gente sabe que era um costume das pessoas rezarem onde elas estudavam a Torá. É uma coisa muito forte você rezar e estudar a Torá no mesmo local. Como está escrito, Oheva Hashem Sha'arei Tzion, que Hashem gosta dos portais de Tzion, que quer dizer os portais onde se estuda Alahá. Está escrito que do dia que Hashem destruiu o Bet HaMikdash, então ele só tem as 4 amot de Alahá, os 4 cúbitos de Alahá, ou seja, onde se estuda a Torá, onde Hashem paira, assim como no Beit HaMikdash tinha o Sanedrin, que dava a decisão, a lei, o grande Supremo Tribunal Rabínico que dava a decisão, então a mesma coisa do local onde sai a instrução para a cidade, para as pessoas onde tem Torá, deve-se rezar ali, é o assunto de Beit Rabbeinu, nosso mestre, nosso, né, que instrui quem dá a lei. Agora, o Rebbe fala que essa aparente discussão entre Rabi Yitzhak e Rebbe Lazar, se são as sinagogas, né, e casas de Medashot de Bavel, ou se é a casa do Beit Rabbeinu do Rav, do mestre de Bavel, então talvez não seria uma discussão, e sim cada um está abordando um ponto. Então vamos lá. Então seria o seguinte: dentro das sinagogas do exílio, onde Hashem fala que isso é um mini Beit HaMikdash, onde eu vou estar no tempo do exílio, a principal seria o Beit Rabbeinu Shebavel. Né? Todas as sinagogas têm um pouquinho disso, mas a principal é o Beit Rabbeinu Shebavel. Então vamos lá.
A Gemara fala o seguinte: em todo local que o povo foi exilado, a Shekhinah foi junto. Foram para o Mitzrayim, a Shekhinah foi junto. Foram para o Avel, a Shekhinah foi junto, etc. A Gemara cita da sinagoga que foi destruída e construída em Nehardá, fala sinagoga de Hutzal, cidades, né, na Babilônia. E a Gemara fala o seguinte: não pense que é aqui e aqui, e sim, teve épocas que foi tal sinagoga e épocas que tal sinagoga. Ou seja, tem uma sinagoga que é principal. Dentro das sinagogas do exílio, tem uma que é principal, por isso que fala, não diga que é aqui e aqui. Ou seja, tem várias sinagogas, mas existe uma vantagem especial para uma sinagoga principal do exílio. Então, a expressão que é usada é que ele saiu de um local e pairou em outro local. Então, realmente dá a entender que a mesma revelação que tinha ali no Beit HaMikdash, né, viajou junto com o povo foi exilado, a Shekhinah também viajou, dá a entender, né, que seria realmente um substituto, uma troca do local de Jerusalém. Então, esse Migdash Meat que a gente está falando, né, de qualquer jeito, não é só uma coisa pequena, isso é uma coisa realmente que é o que substitui, né, o Beit HaMikdash. Vamos lá. Além disso tudo, diz o Rebbe, mais uma coisa que ela é principal, Ve'od ve'ikar, uma expressão que o Rebbe usava várias vezes, Ve'od e mais uma coisa, e Ikar, e esse mais é o principal, na verdade, que ao ponto, quando a gente fala das sinagogas fora da terra de Israel, as sinagogas do exílio, está se referindo a uma coisa muito especial ao futuro, quando o Mashiach chegar. Como está escrito nessa mesma Gemara que fala sobre isso, fala que é futuro, as sinagogas, de casa de estudos de Bavel, que se vão se fixar na terra de Israel. Então, a presença divina nessas sinagogas, ela no momento ela está aqui, mas quando chegar a Mashiach, então a gente vai voltar para Jerusalém, o local vamos chamar assim, vamos supor que o local aqui do Beit Chabad, o próprio local não vai ficar por aqui, sim, a casa da sinagoga com o chão que foi refinado também é levado para Jerusalém. Mas não fica, tipo assim, não fica em Belém, mas essa parte aqui da sinagoga vai se subir, vai se juntar a Jerusalém. Como está escrito no Teilim, que Shehubra la yardav, que Jerusalém é escrito como uma cidade que é conectado, Hubra, que é Hubar, conectado para ela, ou seja, por isso está escrito que quando o Mashiach chegar, Jerusalém vai ser o tamanho da terra de Israel. Como assim? Vai ter que juntar todas as sinagogas, todos os bater que nem bater Midrashot, casa de estudo, então realmente Jerusalém vai ficar muito grande. Quando está escrito no Pasuk, Vahaviotim el har kochi, Vesimartim bebeit efilati, Beiti beit falai karei lechol ha'amim. Eu vou trazer vocês no Monte Sagrado, vou alegrar vocês na casa da minha reza. Então, casa da minha reza está se referindo ao Beit HaMikdash futuro. E qual a expressão usada? De todos os povos, ou seja, de todos os povos vão se juntar no Beit HaMikdash. E aí agora a gente vem com uma novidade muito forte. Se todas as sinagogas são Mikdash Me'at, são mini Beit HaMikdash do exílio, e elas vão realmente se juntar ao terceiro Beit HaMikdash em breve nossos dias, então quer dizer que hoje, quando eu estou na sinagoga, esse é o local do Beit HaMikdash futuro. Quem explica isso é o Marshal, sabe o que explica essas partes esotéricas da Gemara? E o Rebbe cita ele aqui, fala o seguinte, quando você vai para uma sinagoga, não pensa, tá bom, tem só uma sinagoguinha. Não, você está pisando no futuro terceiro Beit HaMikdash, porque isso aqui vai subir, vai decolar e vai se grudar ao Beit HaMikdash. Então, nessa conexão, nesse que vai grudar as sinagogas ao Beit HaMikdash, com certeza vai ter uma diferença de níveis de acordo com o quanto que ela representa o mini Mikdash hoje em dia. A gente falou que existe o Mikdash provisório, o Mikdash do exílio, né, nessas terras, que foi o que Hashem respondeu para Ezequiel, mas que existe o Beit Rabbeinu Bavel, a casa do nosso mestre, que é a principal. Então, aquelas sinagogas que são mais fortes nesse ponto vão estar mais conectadas, né, conectadas diretamente ao Beit HaMikdash e não com alguma interrupção. E através dessa sinagoga, as outras todas vão estar conectadas. Então, quer dizer, não é que não exista diferença entre uma sinagoga e outra hoje em dia. Não. Poxa, a gente não pode fazer diferenças, porque afinal tudo vai se juntar ao Beit HaMikdash. Claro, mas tem diferenças de níveis. Vai ter aquelas que vão estar conectadas, coladas ao Beit HaMikdash sem interrupção. E essas principais vão conectar as outras que vão estar conectadas a elas, e através disso, essas secundárias vão estar conectadas ao Beit HaMikdash, mas que existe uma hierarquia que de nível existe.
E mais assim, a gente sabe, mais ainda, diz o Rebbe, a gente sabe que o terceiro Beit HaMikdash, ele vai chegar já pronto, ele vai chegar Banui o Meshurlal, construído, desenvolvido dos céus. Tem uma grande discussão sobre isso, a gente tem, né, a Hassidut explica que a gente vai fazer só a porta, só vai só concluir, só terminar, mas vai ser Mikdash, Hashem, Kornu Yadecha, ao Beit HaMikdash, que Hashem estabeleceu, que Hashem fez. Então, olha que interessante, palavras do Rebbe que foram redigidas por Rebbe, não tem o que a gente discutir. Esse terceiro Beit HaMikdash que vai vir dos céus vai se revelar primeiramente no local onde a gente falou que a Shekhinah viajou e ficou ali na época da Galut, na época do exílio, Beit Rabbeinu Shebavel, e de lá ele vai para Jerusalém. Então a gente sempre imagina aquela cena do terceiro Beit HaMikdash, fizeram até meme agora, videozinho e tal, e o Beit HaMikdash caindo ali no local onde a gente vê ali o Kotel, ali atrás do Kotel, mas diz o Rebbe que o terceiro Beit HaMikdash pronto, que vem dos céus, primeiro vai se revelar no local onde a Shekhinah viajou para lá no exílio e depois de lá vai para Jerusalém. Isso é muito interessante. Então, por isso que a expressão que a gente fala, quando o povo de Israel foi para Galut, a Shekhinah foi junto. Quando o povo de Israel é redimido, então a Shekhinah vai junto com eles. Olha que interessante. Então, igual como a gente falou, que a Beit HaMikdash, a presença principal do HaMikdash, se mudou de local para o local do exílio, em Bavel, na Babilônia, a mesma coisa quando volta também a Shekhinah junto. Então, esse aqui está bem mostrando bem clara a ideia que o terceiro Beit HaMikdash vai vir para a Galut e de lá e para Jerusalém. Por isso está escrito que Hashem vai voltar com os seus exilados. Vexava Hashem Eloqueiro. Não está escrito que Hashem vai devolver, ele vai voltar junto, porque a Shekhinah vai para lá primeiro e vai junto com o povo de Israel para Jerusalém, para revelar a sua Shekhinah para sempre. Então, já que, né, como a gente fala, já que o Kadosh Baruch Hu, ele vai se revelar ali, então se conclui daqui que a redenção da Shekhinah, ela começa a se revelar com todo o seu vigor e plenitude, né? Não só no Mikdash Mehat, no mini Beit HaMikdash, e sim, a gente olha mais profundo agora, a gente olha, isso aqui é o futuro terceiro Beit HaMikdash, é muito forte. Diz o Rebbe, em outras palavras, o que a gente está falando aqui, assim como a volta da Shekhinah, ela é da Galut, assim também a volta do Beit HaMikdash é do local onde, como a gente falou, viajou até lá do exílio, de lá ele se revela e depois ele se desconecta e leva para Jerusalém. Assim como, por exemplo, em relação ao Sanedrin, está que o Sanedrin, o Supremo Tribunal Rabino, os grandes Sinedro, eles viajaram de cidade para cidade, também está escrito que eles foram exilados, e a última foi em Tvéria. E tem uma tradição que em Tvéria, né, assim o Rambam escreve, que vai voltar o Sanedrin para Tvéria e de lá vai voltar para o Beit HaMikdash. Então, parecido essa mesma ideia também em relação à presença divina do Beit HaMikdash. Diz o Rebbe, a gente pode falar que isso aqui está numa indireta nas palavras do Rambam, quando ele coloca nas leis de Melech HaMashiach, Elchot Melachim Lechamotem, no finalzinho, tem 2 capítulos, que é o único legislador que coloca lei para Mashiach, as leis de Melech HaMashiach, quando fala sobre as condições, quais são as condições para a gente ter certeza de um Mashiach, existe Rezkat Mashiach, existe Mashiach Bevadai, diz o Rambam, quando o Mashiach ele constrói o Beit HaMikdash no seu local, então isso aqui já é certeza, o estágio completo de Mashiach, já não é só um estágio preparatório. E a pergunta é, por que o Rambam tem que colocar a palavra bimkomo no seu local? Alguém ia pensar que o Mashiach ia construir o Beit HaMikdash em Eilat, na França, em Porto Alegre, em Belém, em Salinas? Por que tem que falar que ele vai construir o Beit HaMikdash no seu local? A gente sabe que, diferente dos outros Mishkan, tabernáculos e Beit HaMikdash, que a gente não Mikdash, mas Mishkan meio fixo que a gente teve, a gente sabe que a presença divina não era tão firme a ponto de poder se mover. Por exemplo, o Mishkan de Moshe, quando ele construiu um deserto, era sagrado ali. Depois se mudava, viajava para outro lugar. O local não tinha cidade. Mas Jerusalém está escrito que é Menuchá Venahalá, o descanso eterno de Kadosh Baruch Hu, que a Shekhinah não sai dali. Inclusive sobre o Kotel também está escrito isso. É importante a gente ressaltar essa parte também. Né? Está escrito que a Shekhinah não sai dali, porque a destruição é só uma destruição na construção e não na Shekhinah. Então, desde o momento que foi escolhido Jerusalém, não pode ter outra cidade, assim está escrito claramente, não pode, de maneira alguma, o Beit HaMikdash não ser em Jerusalém. Então, fica totalmente sobrando o que o Rambam coloca, que Mashiach vai construir o Beit HaMikdash no seu local. E interessante também que, se fosse para falar, acentuar que em Jerusalém, deveria falar assim, né? Mashiach vai construir em Jerusalém.
Quer dizer, na verdade não precisa falar, porque só pode em Jerusalém. Mas se já está precisando falar, então fala que o Moshiach tem que construir Beit HaMikdash em Jerusalém. Então, diz o Rebbe, isso aqui é uma indireta que bimcomou no seu local, no local do Mashiach, não no local do Beit HaMikdash. Ou seja, uma indireta que no local do Mashiach, do Melech HaMashiach, na época da Galut, ou seja, ainda antes do estágio de Mashiach total, de Mashiach com certeza, ainda na Galut, onde a gente espera, né, que a gente Mashiach espera um momento para redimir o povo de Israel, então, e redimir o povo e a Shekhinah da Galut, então, nesse momento, né, já tem um tipo Beit HaMikdash, um estilo do Beit HaMikdash de Jerusalém. Então, muito forte o que o Rebbe está explicando aqui, que bimcomou no seu local, no local de Mashiach, ainda não é o Mashiach o estágio final. O estágio final é Beit HaMikdash em Jerusalém, não tem discussão isso aqui. Mas tem um momento que tem um Beit HaMikdash no local de Mashiach, não em Israel. Muito, muito forte, muito interessante. Isso é uma preparação para o Mikdash futuro que vai se revelar, como a gente falou, que vai voltar dali para Jerusalém. Kadosh Baruch Hu, o povo de Israel vão, né, dar Galut para Jerusalém e o Beit HaMikdash também. Diz Rebbe, a gente pode acrescentar mais ainda essa vantagem do Beit Rabbeinu Bavel, da casa do nosso mestre da Babilônia, em relação às outras. Essa questão de Rabbeinu, né, de ser o líder da geração, nasciador, e a gente sabe que nasci rua colo, o Rashi coloca que o líder é tudo, nasci rua colo, está na Parashat de Hukat, que é no Shabbat logo após o Gimel Tammuz. E então a presença divina no povo de Israel, ela é por conta das nossas almas, por conta do nosso povo, ou seja, o Mikdash ele é sagrado porque Hashem fala, vou parar em vocês, as pessoas que é o principal, não é a pedra, não é a construção. E o povo de Israel é uma coisa só. Então, a mesma coisa em relação a Galut, como o povo de Israel é querido, assim que Gemara fala, veja como o povo de Israel é querido, em todo local que eles vão, a Shekhinah está com ele. Ou seja, o que dá a santidade é o povo de Israel, é as pessoas, não as coisas, não o local, é as pessoas. Interessante que a palavra Beit HaKnesset, né, que a gente chama sinagoga, a palavra Beit HaKnesset é casa de reunião. Onde tem que duchar é onde as pessoas estão juntas. Isso é a santidade. Não é onde está separado, está distinto, tá? Não, é onde tem o povo de você está ali, então a Shekhinah está ali. É por ali que vai. Se você deixa as pessoas à vontade, né, tá escrito que porque a pessoa que as pessoas gostam dele, sinal que o Baruch Hu gosta dele, etc, etc. Então, a ideia toda do Beit HaMikdash é o quê? Aliar a regra, peregrinação, todo mundo se juntar, todo mundo ir para lá, nas sinagogas e casas de estudos. Também existe o assunto de minyan, de juntar o povo, de juntar as pessoas, e a Shekhinah, ela paira onde? Onde tem 10 pessoas, 10 judeus. Né? Então, realmente, a gente vê aqui claramente que a ideia desse Mikdash Meat, desse Mikdash pequeno, ou desse segundo Mikdash, do Mikdash do exílio, é onde o povo de Israel se junta ali, então ali que se revela a Shekhinah, que é nesse Israel, que tem ligado com a fonte das almas de todo o povo de Israel. Então isso é uma coisa que nem em qualquer país, qualquer cidade que o povo está tão se unindo lá, pode ser Belém, pode ser São Paulo, Miami, em qualquer lugar, ali a Shekhinah tem uma coisa muito forte. Então, baseado nisso, a gente pode explicar a vantagem especial do Beit Rabbeinu Bavel, já que é a sinagoga do líder, do Nassi, do líder da geração. E o Nassi, ele é tudo. Então, a gente falou que a vantagem é pelas pessoas, pelo povo de Israel. Ali eu tenho o Tzadik, o number one, o que eu nasci, Ruakol. Então, ali a Shekhinah realmente o principal, a luta Shekhinah, a parte principal é ali. E de lá que emana a revelação de Shekhinah para as outras sinagogas. Palavras do Rebbe. Misham Nimshach, dali que vem para as outras sinagogas, assim como o Beit HaMikdash, essa luz para o mundo inteiro. É muito forte o que está falando aqui. Ou seja, todas as sinagogas, elas são um local para Shekhinah, de Hashem está pairando hoje em dia, mas através do Seven Seventh, como daqui a pouco vamos ver o Rebbe falando claramente, que a gente está aqui, o Beit Rabbeinu Bavel da nossa geração é o Seven Seventh. Mais ainda, de novo, palavras do Rebbe, Rabbeinu, líder da geração, ele também é o Mashiach da geração, igual o Moshe Rabbeinu, que era o primeiro líder, o primeiro salvador, que a gente sabe que Moshe Rabbeinu é a mesma alma, Goel Lishon, Goel Aharon, e toda geração tem uma pessoa que ela é apropriada a ser o salvador. Quando chegar o momento, Hashem vai revelar para ele e vai mandá-lo. Isso tudo é palavras que o Rebbe está citando
do Hatam Sofer e de outros livros também. Essa ideia é que toda geração tem um Mashiach em potencial. E, diz o Rebbe, faz sentido falar que quem é essa pessoa especial que está esperando o verde para se revelar como Mashiach? É o líder da geração, como a gente encontra sobre Rebbe Nassi na Gemara, que Rav falou o seguinte: se Mashiach é dos vivos, então, por exemplo, seria o Rabbeinu Akadosh, Rebbe Nassi, que era o líder da geração na época. Ou seja, é obviamente que se é dos vivos, quem é o Mashiach? É o líder, o número um. Quem mais pode ser? Tem alguém melhor? Então, a Geulah que a gente está falando, né, a Geulah de Bavel, essa ideia de trazer isso daqui, como a gente fala, o famoso ditado do Sr. Marcelo, que faça aqui a terra de Israel, ou seja, esse assunto de trazer a redenção, trazer a Shekinah, onde você está, no exílio, né, isso aqui é uma coisa muito forte, isso causa o que está escrito, que Jerusalém vai se expandir em Beit HaMikdash, em todo Jerusalém em toda a terra de Israel, e até de ser em todo o mundo, ou seja, porque a revelação realmente disso, exponencial, é para o mundo inteiro. E como a gente falou, já que o principal assunto é a reunião de todas essas sinagogas para fixá-los na terra de Israel, então, como a gente falou, aquilo ali é o futuro Beit HaMikdash, né, que a gente está pisando agora, a gente está, na verdade, no futuro Beit HaMikdash. Agora o Rebbe, no artigo no Seivav, começa a falar claramente que o Beit Rabbeinu Bavel, na nossa geração, é exatamente a casa de estudo e casa de reza do Rebbe anterior. Obviamente, tudo que o Rebbe fala sobre o Rebbe anterior, a gente fala sobre o nosso Rebbe. E como um ditado que o próprio Rebbe anterior falou, que 10 galuyot galtalubavit, que há 10 exílios, a mesma expressão usada em relação ao Sanedrin e tal, 10 lugares foi Lubavitch, ou seja, a ideia de estudar a Torá, de entender com Rabat, com lógica, para Rostov, Petersburgo, e etc., para Látvia, para Polônia, e até Galuta América, até para o exílio da América, são palavras do Rebbe anterior. E na América também teve alguns locais, até que chegou o local fixo do Beit Rabbeinu, né, realmente que foi um local dos últimos anos do Rebbe anterior, então o Rebbe fala tudo vai pela maneira como foi selada, e mesmo depois que ele faleceu, a Kedushá não sai do local, assim o Rebbe fala em relação ao Rebbe anterior, e obviamente a gente replica as mesmas coisas, e mais ainda, Ma'alim Bakodesh sempre vai se melhorando no sagrado, então só vai subindo, só vai acrescentando. E aí, diz o Rebbe, a mesma coisa, a gente falou que toda a Kedushá, Shekhinah, ela provém do povo, da presença do povo, você está unido com Hashem, né, que o povo e Hashem é uma coisa só. Então, já que na nossa geração, a maioria da contagem e construção do povo ser está na América, isso é uma coisa que o Rebbe afirmou algumas vezes, e esse deve ser um dos motivos, diz o Rebbe, disso que eu nasci a dor, que eu nasci a tudo, ele viveu os últimos 10 anos dele, no caso do Rebbe anterior, na América, e de lá que ele espalhou o judaísmo para fora e tal, é porque realmente o povo de Israel em grande massa ali, então isso, a Kedushá, como a gente falou, tem a ver com a presença do povo de Israel. Então, Beit Rabbeinu Bavel, né, exatamente o 770. Isso o Rebbe explica que a gente sabe uma famosa explicação do Hatzi Kadura Tarton, a metade do globo inferior, ou seja, a ideia de que, olhando o mundo não como a gente está acostumado a olhar um mapa assim, ó, virando assim, que é essa maneira que a Torá olha, então as Américas todas elas estão na parte inferior do globo. É um globo você pode olhar de qualquer lado, mas a Torá olha dessa maneira. A Terra de Céu está na parte superior e a América seria na parte inferior do globo. Então, não, a Matan Torá não foi dado nessa parte. E mesmo assim, agora ele está espalhando as fontes da Hassidut e da Torá também nessa parte do globo. Isso aqui é uma novidade muito grande. Isso foi em 28 de Sivan também, que o Rebbe falou sobre isso. Foi quando o Rebbe chegou nos Estados Unidos e tudo isso. Mas, de qualquer jeito, a luz sai dali, do 770 para o mundo inteiro. Né? E como a gente falou, isso é um preparo para o Mashiach, um preparo para o futuro, a situação onde que Jerusalém vira toda a terra de Israel vira todo o mundo, é exatamente a revelação para tudo. E já que o Nassi, o líder da Torá da Hassidut, que através de espalhar a Hassidut para fora, a gente causa a vinda de Mashiach, então, como a gente falou, não só agora é a principal sinagoga fora, né, na Galut, no exílio, não é só isso. É um preparo, é ali onde vai se revelar o Mikdash futuro, e de lá vamos para Jerusalém. Ele fala claramente que o terceiro Mikdash vai se revelar
no 770 e de lá vamos para Jerusalém. Aí o Rebbe começa a explicar a questão do nome do Rebbe anterior, de Yosef, que quer dizer acrescentar, e usa também o assunto de Asaf, de reunir o povo de Israel, e Yitzhak, quer dizer Tzchok, que é o sorriso, o prazer, a alegria de Mashiach, Azim Aleschok Pino, ou seja, a ideia de juntar o povo e do prazer, do Gishmak, do povo de Israel. E também Beit Rabbeinu, o número do 770, famoso Shvameot Veshivim, 770, o Rebbe coloca entre parênteses que várias vezes a gente viu, em observações, não entre parênteses, em observações embaixo, várias vezes os tzadikim aprenderam lições de coisas provisórias, de coisas comum do cotidiano. Por exemplo, se um tzadik viajava num trem e o número que era o vagão que ele estava, ele tinha uma explicação por que isso aconteceu, por que naquela paraxá, né? Várias vezes a gente conta histórias assim, mesmo de ser uma coisa provisória, ali uma viagem no trem. Muito mais uma coisa fixa, né, que é o endereço da sinagoga, 770, com certeza tem, tem uma coisa especial. Então, aí o Rebbe fala Shvameot Veshivim, e na observação embaixo ele coloca em Yiddish, Zibrin Zibet, e na linguagem do país, né, que em inglês, 770, que seria tipo 770, né? Então a gente sabe que 770 é guimata de Faratzta, que Faratzta quer dizer fortificar, quebrar as barreiras, mostrando como a luz sai para todos os cantos, Faratzta, Yama, Vaquedo, Matzafon, Vanegma, leste, oeste, norte, sul. Então, como a gente falou, a terra de Seva se espalhar em todas as terras. Então, todas as sinagogas vão se conectar ao Beit HaMikdash através do Faratzta Lechaparetz, que é o Mashiach, que é chamado de Poretz, que quebra as barreiras. Então a gente sabe que 770 seria a plenitude do 7, né? Porque tem o 70 e tem o 700. Seria o 7 de uma maneira mais completa, na dezena e na centena. E isso tem a ver com a ideia que o mundo foi criado com 7 dias, 7 midot, e também a refinação do povo de Israel no mundo tem 7 tipos de judeu, que são 7 braços da menorá, que estão para refinar o mundo na Galut. Então aqui o 770 é a plenitude dessa refinação, desse trabalho, desse preparo para poder chegar e ir para a terra de Israel, né? Como a gente falou, que vamos ser redimidos da Galut e ir para a terra de Israel. Que é o passugo, é uma Yosif Hashem Shnit Ador de Kront, que a gente vai comprar, vai acrescentar, comprar o povo cedo de Ashur, de Mitzrayim, fala vários países, né? Quer dizer, trazer ali, e lá cita o quê? 7 países nesse passugo também. E lá usa a expressão Meiei Ayam, das ilhas do mar. Essas ilhas do mar, que é a última coisa que ele coloca ali, seria uma alusão a Hatzika Dorotarton, seria uma alusão ao globo, a parte inferior do globo, como a gente falou, a parte das Américas, que a gente refina isso também, né? Então as 7 terras, ou seja, completa o refinamento desses 7 países citados no Passuco, completa quando a gente refina as Américas, quando a gente dá de lá, a gente espalha a Torá e a Hassedut para o mundo inteiro. E aí o Rebbe coloca a mesma coisa, a gente vê isso também na vida do Rebbe, que aos 70 anos, no caso do Rebbe anterior, né, que são 7 dezenas, ele começa a explicar aqui tudo a ver, inclusive, né, a época da vida dele, né, que ele estava Basorashvi na 7ª dezena, ele estava na parte inferior do globo, ou seja, nas Américas, na casa, que é 770, fazendo a ideia de o quê? Dorashvi, olha que interessante. O Rebbe traz toda a explicação do Rebbe anterior, e depois ele fala a 7ª geração. A 7ª geração é o Rebbe, do Alter Rebbe, ou seja, que o Rebbe já está citando a si mesmo, que todos os 7º são queridos, então está muito claro como o 770 tem a ver com a 7ª geração, que somos nós, geração do Rebbe, que é o nosso líder. A gente sabe que geração é contado pelo líder. Então, aqui tem uma indireta do Rebbe falando sobre si, que é uma coisa rara, né, muito forte. Né, ele fala, o Rebbe anterior trabalhou na 7ª dezena da vida dele, isso inclui também a continuação do trabalho nos anos depois disso, através da 7ª geração, ou seja, falando claramente através do nosso trabalho com o Rebbe, muito, muito forte. Nisso se acrescenta um acento mais forte ainda, na última época, nos últimos anos, que estava falando sobre espalhar a Torá e a Hassidut do 770 e tal. Então, de um jeito que já passou 40 anos, ele coloca desde do Tafshin Yud, quando o Rebbe anterior faleceu, já tinha passado 40 anos, que 40 anos a gente consegue compreender as coisas. Então, o 770 é Telpiot, um local onde todas as bocas das pessoas, todas as pessoas estão ali, e 50 anos, que é em Yovel,
é também uma coisa muito forte, contando desde o Rebbe anterior, Tafshin. Então a gente vê isso como o povo de Israel, quanto mais tem, quanto quanto mais pessoas, é mais um kavod para o rei. A gente vê que isso vai aumentando cada vez mais, pessoas que vão para o Seven Seventh, pessoas que vão se conectando, e a gente sabe que quem é o rei é o Shahamim, e o Nasciador é o Melech, é o rei com certeza. Então, com certeza, teve a necessidade de aumentar e ampliar mais ainda o Beit Rabbeinu, até de um jeito de Farasta, Gimata de Seven Seventh, como uma construção nova. A gente sabe que aquela parte que a gente hoje vai no Seven Seventh, uma parte totalmente nova em relação ao que na época do Rebbe anterior tinha. Aqui o Rebbe cita na observação sobre a Anahat Evnapiná, no ano de Tafshin Memchet, 1988, foi colocado a pedra fundamental e tal, o Rebbe estava presente, colocou a mão na pedra, inclusive vocês vão poder ver essa pedra lá, tocar nela, quem quiser e tudo isso. Então, o Rebbe cita que essa questão que houve foi ampliado para caber mais pessoas, que isso é uma coisa que está acontecendo, de cada vez mais pessoas querem ir. Como a gente falou, a Shekinah tem a ver com essa questão da quantidade de judeus que estão ali. E como a gente falou, esse aqui é o próprio local do Mikdash futuro. A Shekinah viajou para lá e de lá que vai se revelar o Beit HaMikdash, e de lá volta para Jerusalém. Então, daqui a gente vê o grande mérito de cada um do povo de ser participar com o seu corpo, com o seu dinheiro, e que todo aquele que aumenta é louvado na construção do Beit Ben Shebavel, como um preparo para a revelação do Mashiach, Tech Mamash. E o Rebbe cita do ano 90 do Rebbe anterior, que era naquela situação. Então, cita um passuco que também está se referindo às sinagogas e casas de estudos, Vihinom Hashem Elokeinu Aleinu, que é o agradável de Hashem esteja sobre nós, e Hiratzon, seja a vontade, que ainda antes disso já vai se revelar dos céus, o Beit HaMikdash montado por Hashem, o terceiro Beit HaMikdash, que é Shlishi e Meshulash, ele engloba os três, ele é o terceiro, mas não é só o terceiro, ele é tríplico, ele é uma mistura, uma união dos três Beit HaMikdash, né, do primeiro e do segundo, com a parte dele, que vai se revelar primeiro no Beit HaMikdash Bavel, que também é uma casa tríplica, Meshulash, porque é Beit HaKnesset, Tefilá, Beit HaMidrash, Torá, e Beit Masim Tovim, Tzedakah, e bons atos, como a gente sabe que o Shem Set é um local realmente de muito disso tudo, e de lá vai para Jerusalém, junto com as outras sinagogas do mundo que vão se fixar em Israel e Jerusalém, conectado ao Beit HaMikdash, Vahaviotim El Harkoti, vou trazê-los ao Monte Sagrado, vou se martim, Beit Filatim, vou ficar, vou animá-los na casa da minha Tefilá, que Beiti, Beit Filá e Karei Lechol Amim, onde o monte de Deus vai estar na cabeça das montanhas, e todos os povos vão se guiar para eles, vão correr para eles. Os povos vão falar, vamos para o monte de Hashem, Beit Elokei Yaakov, e de lá vai sair os caminhos que mitzvot tetzorah do Hashem Yerushalayim, Torá Hadashah Mitetzeu, uma nova Torá, a modo de falar, uma nova dimensão na Torá, quando chegar Mashiach, Teichef Umiad Mamash, que seja em breve, nossos dias. Amém. E aí o Rebbe coloca também que já hoje em dia isso acontece no final da Galut, onde que do Seven Sept se traz a informação também sobre a ideia de espalhar as mitzvot do Shevet Mitzvot Bnei Noach, ou seja, já existe essa ideia de ser uma casa para iluminar para todos os povos, e quando Mashiach chegar, todos os povos vão olhar para o Beit HaMikdash, vão querer chegar ali. Então, acho que é desnecessário eu acrescentar minhas palavras aqui, ou simplesmente traduzir as palavras que o Rebbe colocou e redigiu aqui para vocês. É muito, muito forte, né, o que está sendo colocado aqui. A gente está num local, a gente vai se encontrar com Hashem em vários momentos no Seven Seventh, um local sagradíssimo, no futuro Beit HaMikdash, onde dali vai se revelar o Beit HaMikdash, de lá vamos para Jerusalém junto com a Shekinah, que seja em breve, amém, amém.